Deus sempre tem no coração dele o desejo de trazer algo para a nossa vida. Nessa terça-feira a gente estava no monte orando, e Deus me deu uma visão lá, Roberto, de que passava uma bandeja no meio daqueles que estavam lá orando, e uma bandeja que tinha um pão e do lado tinha um vinho. Era Deus mostrando para cada um de nós que Deus, sempre que a gente busca Ele, Deus vem para nos alimentar, para nos fortalecer, amém? Quem crê nessa verdade? Sempre que você sai da sua casa e vem para a igreja, você senta aí e vai buscar Deus de verdade no seu coração. Deus, estou dizendo para você em nome de Jesus, que todas as vezes que você vem aqui e senta nesse lugar, Deus libera algo sobre a sua vida. Deus traz um alimento novo para você. Deus faz coisa nova na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu corpo físico. Deus vai trabalhando. Jesus falou assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando por nós. Sempre que a gente se dispõe a buscar a presença dEle, Deus libera algo sobre a nossa vida, amém? Se você recebe nessa noite, diga amém para Ele, amém? Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Aleluia. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração nessa semana. Deus vem falando comigo a respeito de alguns temas, um tema desdobrando em outro tema, e Deus ministrou algo no meu coração para essa quinta-feira, e eu quero trazer aqui para você, amém? Presta atenção nessa mensagem, para você receber ela no seu coração, amém? A Bíblia diz assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, essa passagem da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Deus fala algumas coisas aqui, um texto que muitos de nós já conhece. Mas Deus fala algumas coisas aqui nessa passagem, nesse capítulo, que são importantes demais para nós. E é por isso que a pregação é o momento onde que a gente pinça um determinado aspecto daquele texto bíblico para reforçar, através da direção do Espírito Santo, essa mensagem no seu coração, para que você não fique indiferente àquilo que Deus está falando na palavra dele. A Bíblia diz que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação, e a pregação é isso. Porque às vezes você pode ler um texto, você compreende aquele texto com a sua mente, mas o texto não desce para o seu coração. Por isso tem uma frase de um grande pregador americano que ele diz que a pregação é a lógica pegando fogo. É quando a palavra de Deus incendeia a gente por dentro. Amém? Glória a Deus. Essa passagem tem coisas aqui que são importantes demais para nós. O apóstolo Paulo, ele diz que há uma vida pelo Espírito, guiada pelo Espírito, e há uma vida influenciada pela carne.
Mas eu quero chamar a sua atenção, porque ele fala claramente que há um conflito entre o Espírito e a carne. O Espírito de Deus, que é aquele que nós clamamos, pedimos a direção, que habita em nós. O Espírito de Deus que vem morar em nós quando a gente aceita Jesus. Ele permanentemente está em conflito com a nossa carne. E aqui, Paulo ainda diz o seguinte, ele fala assim, olha, aqueles que estão em Cristo, que aceitaram a Cristo, crucificaram a carne, ou seja, fizeram uma escolha consciente de matar os desejos da carne para obedecer à direção do Espírito, porque o Espírito, ele está em você, ele quer te guiar, ele ministra no seu coração, mas ele não te obriga a nada. Você está entendendo o que Deus está te falando aqui? A função do Espírito de Deus não é te obrigar a nada. Ele vai crescendo dentro de você, à medida que você vai dando lugar a Ele, que você vai se submetendo à vontade dEle, por decisão sua, de você ir permitindo que Ele te guie, o Espírito vai ganhando força e a carne vai enfraquecendo. Isso é você, por consciência própria, crucificar a sua carne. É você falar, a minha carne quer me puxar para um lado, o Espírito quer para o outro. A minha escolha é que o Espírito cresça e a minha carne seja crucificada. Paulo está escrevendo isso aqui para nós, porque essa é uma luta diária, todos os dias. Mas me chama a atenção nesse texto, duas coisas que a gente tem que receber como mensagem do céu. Paulo diz no versículo 19, ele fala assim, ora, as obras da carne. E depois ele fala assim, o fruto do Espírito. Duas coisas diferentes. Pega isso aí. Duas coisas diferentes. Quando ele vai falar da carne, ele fala, Tuca, as obras da carne. E quando ele vai falar do Espírito, ele fala o fruto do Espírito. Por que que Paulo usou duas expressões diferentes para tratar daquilo que a carne faz e daquilo que o Espírito faz? Porque são coisas diferentes. Ele diz, olha, as obras da carne, o que que significa isso? Porque quando a carne está no controle, quando é a nossa carne, o nosso eu humano, quando eu falo carne, quando é a nossa natureza humana caída lá de trás, que está no controle, essa natureza produz uma obra em nós. Essa natureza carnal, ela trabalha em nós, ela produz em mim egoísmo, ela produz em mim raiva, ela produz em mim inveja. Então quando a carne está no controle da minha vida, quando a carne vai prevalecendo, ela faz uma obra em mim, e ela molda o meu ser, porque a carne trabalha em nós. Mas quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o que o Espírito faz, ele fala sobre frutos. E o que são os frutos? Deixa eu te explicar para você entender melhor. O fruto, e a Bíblia usa essas comparações, é para nos ensinar com mais facilidade. Um pé de laranja que produz muitas laranjas, esse pé de laranja, ele se alimenta da laranja que ele produz? Um pé de laranja, ele precisa comer a laranja para ele crescer e continuar vivo? Não. Por quê? Porque o que alimenta o pé de laranja não é o fruto, é a raiz que está lá enterrada na terra, recebendo os nutrientes que precisa, a água que precisa. Então, o fruto, ele não é para alimento próprio da árvore. O fruto é para quê? O fruto serve, não é para alimentar quem produz o fruto serve para alimentar o próximo. O fruto é para alimentar quem passa, o fruto é para alimentar quem cultivou a árvore, é para alimentar o outro. Então Paulo está falando de duas coisas diferentes. A carne, quando a carne estiver forte em você, ela vai trabalhar em você,
E quando o Espírito de Deus estiver prevalecendo, você vai produzir coisas que vão abençoar a vida das outras pessoas. Aí você pode pensar assim: mas então, se o fruto do Espírito, ele não é para mim, é para o outro, qual a diferença para a minha vida? É porque o desejo no coração de Deus é que na minha casa eu produza frutos gerados pelo Espírito para alimentar a minha esposa, e a minha esposa produza frutos gerados pelo Espírito para me alimentar, e eu produza frutos para alegrar o coração dos meus filhos, e os meus filhos produzam frutos para me alimentar. A igreja, nós estamos aqui, Deus quer que eu gere frutos na minha vida para abençoar a sua, porque quando a gente passa perto de um pé carregado de abacate, você pega o fruto e você se alimenta dele, isso te alegra, te fortalece. Então Deus quer que eu gere frutos para te ajudar, e Deus espera que você que está nessa igreja aqui gere frutos também para abençoar a minha vida. São coisas diferentes, e é por isso que no evangelho verdadeiro, não em religião, no evangelho verdadeiro, o chamado de Deus é para que todos nós possamos dar frutos. Sabe por quê? Porque senão você vira um parasita na fé. Você só se alimenta do que o outro produz. Você nunca tem nada para dar quem tem perto de você. O que Deus quer de nós é que essa disputa que há aqui na nossa vida diária, é que ela sendo vencida pelo Espírito, eu seja um canal de bênção na vida do Joaquim. E aí quando eu me viro de lado, o Joãozinho é canal de bênção na minha vida. E aí eu gero mais fruto e abençoo o Tiago. Aí o Tiago gera mais fruto e abençoa o Gilberto. E aí a gente vai se ajudando e a gente vai gerando frutos que vão fortalecendo aqueles que estão ao nosso redor. A obra de Deus, a gente é abençoado. Não é quando a gente fica pensando em nós. Quando você pensa no outro, Deus cuida de você. Você está entendendo o que Deus está te falando aqui nessa noite? Deus falou assim, ó: honra teu pai e tua mãe. Está lá escrito em Êxodo, um dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Não dá trabalho para eles, seja motivo de orgulho deles. Não é aquela honra boba do mundo, de ficar falando meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, ai meu paizinho, ai minha mãezinha. Não, a sua vida, honrar seu pai e sua mãe, você ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que não traz preocupação para o pai e para a mãe, ser uma pessoa que dá orgulho ao seu pai e sua mãe com as suas atitudes, você honrar o seu pai e sua mãe. Deus falou, honra, produz frutos que vão alegrar o coração do seu pai e sua mãe. E aí, mas e eu, Deus? Aí Deus falou assim, eu venho e prolongo seus dias na terra. Deus falou, seja bênção na vida de alguém, mas e eu, Deus? Deus diz para você, de você, eu estou te dizendo essa noite, que de você eu vou cuidar, diz o Senhor. Não é à toa que a Bíblia traz essas comparações, porque o que Deus espera de uma igreja como a nossa, e aqui eu falo para a nossa igreja, porque eu vou te falar, eu conheço um bocado de igreja, meu irmão. Já preguei num bocado, domingo eu estava pregando numa outra igreja, eu prego num bocado de lugar, eu conheço um bocado de igreja. Se tem uma igreja que Deus pode depois cobrar que os membros daquela igreja sejam frutíferos, é a nossa. Porque todo culto que você vem aqui, você recebe uma palavra bíblica. Pode ser que alguém prega com mais eloquência, o outro prega mais comedido, mas aqui sempre se prega a Bíblia. E ela é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que onde a Bíblia é pregada, os sinais acompanham essa palavra. Então nós aqui, a gente está sendo sempre alimentados pelo Senhor. Deus está sempre, guarda isso, Deus está sempre semeando na nossa vida. Por quê? Porque Deus espera que a gente seja frutífero. Aqui você vem para a igreja, tem um louvor, meu irmão, já preguei em cada igreja, que se você vê como que é o louvor na igreja, o louvor é verdadeiro, de todo coração, mas não tem um décimo desses equipamentos que a gente tem aqui, ó.
Eu prego em igreja, às vezes, que tem um irmãozinho sentado no banco com um violão, um microfone ruim, uma caixa chiando, mas o irmão está lá glorificando, a porta está aberta, para que se alguém naquele bar quiser buscar Jesus, tem um lugar para ir. Olha o que a gente tem aqui, ó, essa estrutura. Tudo isso é porque Deus está investindo em nós. Para quê? Para a gente ficar enchendo. É igual você planta um pé lá na sua casa, lá no lugar que você tem lá. O meu irmão lá tem um pé de mexerica lá na casa dele. Aí ele planta o pé de mexerica, aí primeiro ano não tem nada. Segundo ano, não nasce mexerica. Terceiro ano, não nasce. Mas o que está acontecendo? Esse pé de mexerica não produz. Quando não produz fruto, gera o quê? Frustração. Quem passa fica frustrado. E Jesus, Roberto, falou sobre isso. A Bíblia diz que Jesus passou com os discípulos e tinha uma figueira. A figueira infrutífera. Ele passou, não tinha fruto. Chegou, não tinha fruto. Ele falou assim, então essa figueira vai secar, porque ela não frutifica. Quando há uma árvore, a expectativa é que ela gere frutos. Assim é sobre nós que estamos aqui nessa igreja. A expectativa lá fora do mundo é que a gente dê frutos. A expectativa de Deus é que a gente dê frutos. A Bíblia diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque para além das aparências que tem lá fora está cheio de coração vazio, cheio de gente perdida, desnorteada, gente procurando ajuda onde não vai encontrar, gente com discurso vazio, que só tem um remédio para esse mundo lá fora, sabe qual que é? É o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então há uma expectativa de que você seja frutífero. Nós temos que gerar frutos. E a gente só gera fruto se o Espírito trabalhar em nós. O cristão frutificar tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que permanecer em Jesus e tem que o Espírito de Deus trabalhar. Guarde isso aí no seu coração. A Bíblia, Jesus deixou tão claro isso. Veja, a parte de receber a semente é Deus trabalhando. Quando você vai num culto e ouve uma pregação, ou você coloca uma pregação no YouTube, aí ali Deus está semeando, amém? Você pode dizer essa palavra? Semeando. Quando você ouve uma pregação, essa não é a sua parte nessa obra. Esse é o trabalho de Deus. Deus está, na hora que você ouve uma pregação, Deus está semeando, amém? Aleluia? Então isso é o agir de Deus. Qual é a sua parte nisso tudo? A sua parte é a próxima para que o céu se abra sobre a sua cabeça. Não adianta você só receber a semente. Eu fui no culto, recebi a palavra. Eu fui no culto, recebi a semente. Eu fui no outro culto, recebi outra semente. Para que o céu se abra sobre a sua cabeça, é necessário que depois de receber a semente, você gere frutos. A nossa parte é frutificar. E Jesus ensinou sobre isso. Como é que isso acontece? João 15, versículos 7 e 8. Coloca aí para mim, João 15, versículos 7 e 8. Se está com a sua Bíblia e quiser abrir, pode abrir para acompanhar. João 15, versículo 7. Diz assim, ó. Jesus estava dizendo, ele fala assim, ó, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então presta atenção. Falei isso num videozinho curto essa semana. O grande segredo da fé não é buscar a Deus apenas. Tem milhares de pessoas, meu irmão, que todos os dias lotam igrejas no mundo buscando a Deus.
O filho adoeceu, busca a Deus. Precisa de um emprego, busca a Deus. Quer mudar uma situação no casamento, vai buscar a Deus. O grande segredo não é buscar a Deus apenas. O grande segredo, e aí muita gente falha, é permanecer em Deus. A pessoa está com uma necessidade, ou está triste, ou está alegre, às vezes não tem nenhum problema real, está triste ou está alegre, fala assim, eu vou lá no culto hoje buscar a Deus, aí vem buscar a Deus. Essa é a primeira parte, mas o que faz gerar o plano de Deus, a bênção de Deus sobre nós, não é só buscar a Deus, é permanecer em Deus. E como que a gente permanece em Deus? É ficando aqui dentro da igreja o dia inteiro? Não. Jesus falou, é assim, bota lá de novo, irmão, João 7, pode deixar aí que depois nós vamos no 8. Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, como é que a gente permanece no Senhor, Jesus? Ele disse, as minhas palavras permanecendo em vocês. Porque a pessoa vem no culto, Joãozinho, vou lá buscar a Deus, que meu filho está precisando, está doente, meu filho precisa de um emprego, sei lá. Aí vem buscar a Deus. Aí, aqui a palavra é pregada. Aí Deus ensina um monte de coisa para a pessoa vai embora do culto, chega lá na rua, no trabalho dela, ela faz tudo diferente do que a palavra de Deus diz. Aí Jesus falou, não adianta o galho só me encostar e sair de novo, não vai gerar fruto nenhum. O galho, para gerar fruto, ele tem que ser enxertado e permanecer recebendo vida, porque daqui a pouco ele vai frutificar. Permanecer, e aqui o segredo. O que Jesus disse? Se a palavra dele permanecer em nós, pedirão o que quiserem e será concedido. Muita gente vem para a igreja, eu preciso de um milagre, preciso de um socorro, preciso de não sei o quê. Aí vem na igreja, um culto, 2 cultos. Não recebi nada, vou embora, não deu certo. Nem vai dar. Sabe por quê? Pode até receber uma bênção momentânea, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja permanentemente sendo alimentado do céu, frutificando, recebendo todos os dias da ajuda de Deus, do poder de Deus, e Deus trabalhando todos os dias. Mas para isso tem que permanecer. Versículo 8, olha o que Jesus disse. Ele disse, o meu Pai, presta atenção nisso, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como é que as pessoas lá fora descobrem que a gente é discípulo de Jesus? É eu carregando a Bíblia debaixo do braço? Não. Está cheio de gente que carrega a Bíblia e não tem nada com Jesus. Jesus ainda falou assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não falamos nós no teu nome, nós não curamos no teu nome, não sei mais o que no teu nome. Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Como é que as pessoas no mundo descobrem que a gente é discípulo de Jesus? Ele falou, quando a gente dá muitos frutos. Para frutificar, para dar fruto, tem que primeiro permanecer. Diga essa palavra, permanecer. Aponta para o seu irmão com fé aí, fala como profeta. Fala, meu irmão, você tem que permanecer em Jesus. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Nós lemos lá atrás em Gálatas 5, Paulo falou, tem uma guerra diária. E o diabo é astuto. E a gente muitas vezes é inocente e não presta atenção no que Deus quer falar. Porque Paulo falou assim, a carne está lutando todo dia contra o espírito. Presta atenção. Quando a carne prevalece, ela faz uma obra em você. E aí o espírito não frutifica. Se o espírito não frutifica, você não tem acesso a todas as bênçãos que deseja o seu coração, que Jesus falou em João 15.
Jesus falou: olha, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão dar muitos frutos, e tudo que desejarem no seu coração, o Pai vai conceder. Está entendendo? Como que essa luta diária nossa contra a carne é importante? Ela não é só para você não beber, não mentir, não roubar. Não é só isso não, meu irmão. É porque se a carne prevalecer, ela vai roubar de você as bênçãos que estão preparadas. Ela vai impedir você de frutificar. Paulo estava dizendo, a carne produz uma obra. O que faz a gente frutificar é o Espírito. Ele disse, quando o Espírito prevalece, esse Espírito produz amor. Você vira uma pessoa amorosa quando o Espírito de Deus prevalece. Quando o Espírito de Deus está forte em você, você é uma pessoa alegre, independente das circunstâncias. Quem lembra da pregação da mulher que o profeta encontrou e gerou o filho está morto lá em cima, e a mulher, como é que está a mulher? O que aconteceu, mulher? Vai tudo bem. Só o Espírito de Deus produz isso. Só o Espírito de Deus produz isso. Ele diz, se o Espírito estiver forte em nós, a gente vai ter paz. A gente vai ser uma pessoa que emana paz. A gente vai ser paciente, amável, bondoso, fiel, manso. A gente vai ter domínio próprio. Se o Espírito prevalecer, a gente vai gerar essas coisas. E essas coisas vão transformar você numa bênção. E aí as pessoas que convivem com você vão dizer assim, gente, mas o Joaquim é uma bênção. Está sempre alegre, está sempre em paz, sempre é bondoso, sempre a gente precisa dele, ele ajuda. As pessoas vão começar a entender quem você é. Os seus frutos vão mostrar para o mundo que você é um discípulo de Jesus. É isso que ele falou aqui, ó. Se você frutificar, as pessoas saberão que você é um discípulo de Jesus. Os frutos vão falar por nós. Meu irmão, o que eu conheço de gente, por rodar muito, que fala que é cristão, e é mesquinho, é irado, é invejoso, fica falando mal dos outros o tempo inteiro. Pode falar para mim 1000 vezes que é crente. Não adianta falar para mim. A palavra da pessoa não vale nada. O que vale são os frutos. O que é que Jesus falou, Joãozinho? Pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos frutos, é por aquilo que a gente produz que nós somos conhecidos. Não é pelo que a gente fala. Não é pelo que a gente quer fazer o outro acreditar. É quando a gente frutifica. Quando a gente produz esses frutos aqui, é que a gente está abrindo o céu sobre a nossa cabeça. Está atraindo a presença de Deus. Está abençoando a vida do outro. Quando Deus foi começar a jornada de fé nessa terra, através da vida de um homem, Deus foi lá visitar um homem chamado Abraão, lá em Israel, perto de Israel, na terra onde ele vivia com o pai dele. E aí a Bíblia diz que o chamado de Deus para Abraão, uma das primeiras coisas que Deus falou, irmão, com Abraão foi: Abraão, vem andar comigo. E a partir do momento que você começou a andar comigo, estou te dando uma ordem: sê tu uma bênção. Sabe o que é isso? É quando as pessoas me perguntam assim: Cris, como é que é o Roberto Magalhães? Eu só tenho uma coisa a dizer: o Roberto é uma bênção, homem de oração, sempre carinhoso com a gente. Nunca vi o Roberto murmurando perto de mim. Convivo com ele há muitos anos, semanalmente, culto, monte. Sabe o que é isso?
é obedecer a ordem que Deus deu a Abraão: sê tu uma bênção. E para a gente ser identificado como uma bênção, só tem um jeito: é o Espírito de Deus prevalecendo na nossa vida e a gente produzindo o fruto do Espírito, que abençoa o próximo, que alimenta o próximo. E aí Deus, na graça, bondade e misericórdia dele, começa a te cercar de pessoas que também são frutíferas, para que você receba daquilo que você necessita. Conselhos bons, oração. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Quem está entendendo aí, levanta a mão para me ver. Aponta o dedo aí na direção do nariz do seu irmão com todo respeito. Aponta o dedo aí, aponta aí. Fala assim: meu irmão, te dou uma ordem em nome de Jesus nessa noite. Seja você uma bênção nessa terra. Quando fala para mim, Tuca, fulano de tal é crente, mas ele é difícil demais. Meu irmão, chama o Roberto e o Joãozinho, a equipe aí, para ir na casa dessa pessoa expulsar os demônios. Porque quem é crente de verdade, matou, crucificou a carne com as suas paixões, desejos, com a vida passada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. O tal de falar para mim assim: o fulano está na igreja, tal, mas ele é tão difícil. Ah, tá, o fulano é crente, mas ele é complicado para mexer com ele. Meu irmão, chama os intercessores para expulsar os demônios, porque tem demônio na área. Porque quem é crente mesmo de verdade, crente é crente de verdade é uma bênção, meu irmão, porque ele produz frutos do Espírito. Você gostaria, Sinara, de conviver com uma pessoa bondosa, amorosa, amável, paciente, fiel? Você gostaria de conviver com gente assim, Edilene? Amém? Essa é a expectativa no coração de Deus. Deixa eu te falar de novo, para você não esquecer. O desejo no coração de Deus, diga assim comigo: há uma expectativa no céu a meu respeito. Hoje eu conversava com uns irmãos na parte da tarde. A gente estava num momento lá de conversa e oração, e Deus ministrou isso no meu coração, que eu falei com eles. A Bíblia diz que todos os dias o sol se levanta e passa sobre a cabeça de todos nós, justos e injustos. A chuva, a tempestade vem sobre todos nós, justos e injustos. A morte chega de repente na casa de todos nós, justos e injustos. A gente adoece, todos nós, justos e injustos. Quem aqui que é crente que já adoeceu algum dia, levanta a mão. Eu já adoeci. Você nunca teve nenhuma enfermidade, não, meu irmão? Amém. Então, nós que somos aqui crentes, enfrentamos enfermidade também, como o injusto lá fora, o ímpio lá fora. Então a Bíblia diz que essas coisas vêm sobre todos, justos e injustos. Mas tem uma diferença. A diferença não é de que Deus vai nos pôr numa redoma e nos isolar do mundo, e que nada, nenhum mal vai nos afligir. Não é essa a promessa da Bíblia. Há no coração de Deus uma outra expectativa. É que é assim: quando vem o dia mau sobre o injusto, Deus já sabe como é a reação dele. Mas quando vem o dia mau, a luta, a provação, a tentação sobre o crente, lá no céu, Deus faz assim: se aproxima para ver como vai ser a sua reação. Sabe por quê? Porque Ele todos os dias está semeando na sua vida, e há uma expectativa no coração de Deus de que você produza frutos a partir das sementes que Ele está semeando. Se ao ser provocado por alguém, a sua reação for uma explosão de ira, você não precisa estar na igreja, porque lá fora já está cheio de gente que reage assim.
A expectativa de Deus ao semear no seu coração a palavra e o Espírito dele colocar na sua vida, é que na hora que vier a provocação, Deus se aproxima para ver a sua reação. E você vai agir com paz, domínio próprio, amabilidade. Aí lá no céu, Deus vai falar assim: esse é meu filho. Há no céu uma expectativa a nosso respeito. E a expectativa não é sobre as sementes que você tem se alimentado. A expectativa no céu é a respeito dos frutos que você vai produzir. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Aí que está a diferença. Porque se na hora necessária a gente produzir o mesmo fruto, tem uma situação complicada. A verdade aqui é uma marreta. O mundo mentiria se você falar a verdade. Você está, meu irmão, abrindo o céu sobre sua cabeça. Porque o que Deus espera de nós é que os nossos frutos sejam diferentes do que o mundo produz. A expectativa no coração de Deus é que a gente seja uma igreja que dê muitos frutos. Que a gente seja uma bênção nessa terra. Se a gente fizer isso, você não precisa se preocupar, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Ele vai estender a mão dele sobre sua vida. Ele falou assim, Jesus falou lá em João 15, ele falou assim, aquele ramo que dá muitos frutos, sabe o que Deus faz? Deus vem e poda, Deus limpa, Deus cuida dele. Presta atenção, o que é a poda? A poda é um cuidado, quem mexe com terra aí sabe, Joãozinho é fazendeiro. A poda é o momento onde o dono, o agricultor, vai lá para cuidar da planta. É ou não é? É ou não é? A poda é isso, senão o cara planta lá uma planta, uma flor, e deixa o pau quebrar e a planta cresceu, ou ficou feia, vai embora. Mas Jesus falou assim, aquele ramo que está enxertado em mim, que produz frutos, Deus vem cuidar dele, com carinho, para que ele continue produzindo mais frutos. Você quer que Deus cuide de você? Quem aí quer que Deus cuide de você? Então, deixa eu te dar o caminho. Só o caminho é um. Produza frutos do Espírito na sua vida. E Deus vai cuidar de você. Por quê? Deus, mas por que você tem tanto cuidado com esse aí específico? É porque ele produz frutos, então eu vou cuidar dele para que ele produza mais frutos ainda. Eu vou ajudar ele para que ele produza mais ainda. Eu vou livrar ele das pragas que consomem para ele produzir mais ainda. Eu vou evitar que a geada queime ele, porque ele produz muito, para que ele produza mais ainda. Esse é um ramo frutífero, e aquilo que dá fruto eu tenho que cuidar. Para quê? Para produzir mais ainda. Por quê? Porque são os frutos deles que glorificam o meu nome que está nos céus. Você recebe essa mensagem no seu coração? Aponta para o seu irmão de novo e fala assim: meu irmão, produza frutos do Espírito. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e ficar de pé aí no seu lugar? Glória a Deus.